Olá, sejam todos muito bem-vindos ao X da Questão, o seu, o meu, o nosso programa semanal de informação com opinião sobre o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba. Olha, como já era esperado, o programa da semana passada foi removido aqui da plataforma. Nós estamos consultando meios de tentar recorrer contra estas arbitrariedades que nós estamos sofrendo aqui, mas enquanto isso, o que nós podemos garantir para você que nos acompanha aqui semanalmente é que nós não vamos nos abater e nem esmorecer. Assumimos uma missão e, como bons brasileiros, não desistimos. Eu sou a Gi Palermo e estou aqui na companhia dos meus parceiros nessa semana, direto de Uberlândia, o Vanderlei Pelizera aqui de volta conosco. Bem-vindo, Vanderlei. Fiquei com saudade, hein? Obrigado, G. Tudo bem também, fiquei com saudade, vontade de participar e pior, muito curioso, né, para saber um pouquinho que foi falado no programa, e foi ótimo o programa, tá? Foi muito bom mesmo, né, e boa noite, Elmara, boa noite, Ellen, Gi e os telespectadores aí, né, as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, que infelizmente, né, está sofrendo aí algumas retaliações, mas nós vamos seguir em frente. É isso aí. Daqui de Araxá, Elmara, boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Gi, boa noite, Ellen, boa noite, Vanderlei. Fez falta uma semana passada, Vanderlei. Boa noite a todo mundo que está em casa nos assistindo. Tá? E, infelizmente, semana passada a gente teve o programa retirado, mas a gente, como a Gi disse, a gente não vai desistir de achar o X da questão. E a gente conta com você aí para espalhar esse programa aí para a cidade toda, né, com a sua família, com seus amigos, para a gente poder dar voz para todo mundo aí. É isso aí, a gente segue, né, Ellen? Bem-vinda. Seguimos, Gi. Boa noite, Gi. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Elmara. Saudades de você, Pelizer, tanto no programa do X da Questão, quanto no Congresso Conservador. Você fez muita falta lá, meu querido. Muita falta, viu? Mas sobre a censura, é muito triste dizer que as plataformas, essas big techs aí, estão deixando os nossos direitos cerceados. Mas eu digo uma coisa para vocês, como boa brasileira, nós não vamos desistir nunca, nunca. Então, seguimos em frente para descobrir o X da questão e contamos com você, contamos com a sua audiência cada vez mais para que juntos possamos caminhar e seguir aí para descobrirmos o X da questão. Vem com a gente. Obrigada. É isso aí. Então, é um momento difícil em que buscar a verdade, encontrar o X da questão, nessa busca pela verdade, tem sido cerceada. Dizer o óbvio tem sido crime aqui nas plataformas, né? A edição foi removida poucos minutos antes da estreia, mas o episódio que contou com a entrevista do vereador Cristiano Caporeso, a entrevista do Rafael Ferreira, que é lá de Monte Carmelo, você que assistiu, viu, tem uma filha de 8 anos que sofreu bullying na escola. Tudo isso está completinho lá no nosso canal do Telegram. Então, se você ainda não tem o Telegram no seu celular, considere baixar esse aplicativo que ainda oferece liberdade de expressão de verdade. Por enquanto, lá ainda não há nenhuma palavra perigosa, nenhum cerceamento de liberdade. Então, lá você pode baixar o aplicativo e seguir, né? Achar o canal, programa O X da questão, entrar no canal, perdão, não é seguir. E aí a gente pede que você também espalhe para outras pessoas que conhecem já e que têm o aplicativo, espalhe também para outras pessoas que eles também estejam conosco por lá. Basta instalar o aplicativo que é gratuito, em seguida você usa a lupinha, encontra o canal do programa, lembrando que, mais uma vez, o aplicativo é gratuito. Eu também quero lembrar que todo o conteúdo que você acompanha aqui conosco está lá no meu blog.
O endereço é www.gipalerme.com.br. Lá você lê com calma todos os artigos que eu posto diariamente, os principais assuntos aí que impactam a nossa vida, a vida da sua família diretamente. Você também assiste por lá os episódios completos do programa X da Questão. Então, para ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder, opinião com precisão e objetividade se você quiser, porque a gente prima pela sua liberdade. Você pode acessar pelo computador, pelo tablet ou pelo celular, www.gipalerme.com.br. O programa X da Questão, você sabe que ele é uma produção independente. Vanderlei Ellen, Omara e eu temos total liberdade editorial para avaliar quais serão os temas trazidos aqui para esse debate semanal e temos também total liberdade para expressar as nossas ideias e opiniões que têm como base o conservadorismo, como você também já sabe. Então, disso nós não abrimos mão, nem para estar aqui nesta plataforma e nem para estar em qualquer outra. E nós precisamos do seu apoio para que esse trabalho continue crescendo. Então a gente precisa que você sempre curta os nossos vídeos, comente, compartilhe. E também contamos com a sua inscrição aqui, nesta plataforma, neste canal. Então escreva, acione as notificações para que você seja avisado todas as vezes que um novo conteúdo for postado. Então vamos lá, vamos começar a procurar juntos o X da Questão dessa noite. Na semana passada nós falamos aqui que a Câmara Municipal de Araxá, por 11 votos a 4, se negou a abrir uma comissão parlamentar de inquérito para apurar a denúncia do estoque de medicamentos vencidos no almoxarifado da Prefeitura e os eventuais prejuízos causados aos usuários do Sistema Único de Saúde. Agora a denúncia foi encaminhada ao Ministério Público. Também o Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais já oficiou a Prefeitura de Araxá. O órgão encaminhou fiscalização para apurar aqui, em loco, a situação de funcionamento das unidades de atendimento odontológico do município. E por meio de uma nota de esclarecimento enviada à cidade, afirmou que, abre aspas, os fatos noticiados são graves e podem implicar em violação ao Código de Ética Odontológica. Se você não assistiu o programa da semana passada, o X da Questão na semana passada, eu vou te dar um pequeno resumo para que você entenda o caso. A população de Araxá soube que o setor de odontologia das unidades básicas de saúde vinha sendo abastecido com materiais e medicamentos vencidos através de uma denúncia que foi feita pelos vereadores Fernanda Castelha, do PMN, e Luiz Carlos Bittencourt, do PSL. Em fiscalização no almoxarifado da Prefeitura, eles encontraram dezenas de medicamentos e materiais para uso em procedimentos odontológicos, todos vencidos. Na sessão da Câmara, realizada no dia 3 de março, eles apresentaram um pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os responsáveis. Mas a instauração da CPI foi rejeitada por 11 vereadores que, inclusive, estiveram reunidos com o prefeito Robson Magela, do Cidadania, na manhã do mesmo dia. Nesta semana, eu conversei com uma servidora pública que trabalha como auxiliar de dentista em uma das unidades. Nós conversamos por telefone e, como ela prefere não ser identificada, a voz está um pouco distorcida. Acompanhe o que ela me contou. Muito obrigada por aceitar gravar essa videochamada conosco. Eu queria começar te perguntando, a Prefeitura alega que os itens vencidos que foram encontrados nas unidades de saúde foram fotografados e filmados pela vereadora dentro dos consultórios odontológicos. Eles estavam separados para ser recolhidos. O que você tem a nos dizer sobre isso? O problema do material vencido da odontologia vem desde 2021. A gente fazia requisição, o material chegava, a gente conferia
só se veio o que a gente pediu, a gente não conferia datas. Até que um dentista observou que as coisas estavam vencidas. Você saberia dizer quando vocês se deram conta, de fato, de que vocês estavam trabalhando com materiais vencidos? E a partir daí, quando vocês se deram conta, vocês notificaram a chefia, notificaram algum setor específico dentro da prefeitura? O que eles disseram para vocês? Qual foi a orientação que eles passaram? Nós comunicamos aos órgãos competentes, ao pessoal do almoxerifado, eles falaram que era o que tinha. Então, foi usado resina, foi usado amálgama, mas nada que foi aplicado nos pacientes causaria algum problema para eles. Só que era um serviço que não era garantido. Tinha gente que fazia resina, quando chegava na porta do posto para ir embora, tinha que voltar, porque a resina já tinha quebrado. No meu setor, quando os dentistas viram que as coisas estavam vencidas, eles não usaram. Eles pararam de trabalhar. Eu acho que nos outros setores também, até onde eu sei, até onde eu tenho conversado com as minhas amigas. E não adiantava fazer novas requisições, porque o material vinha vencido do mesmo jeito. Mas agora está solucionando, graças a Deus, vai dar tudo certo. Vocês auxiliares de odontologia, vocês tinham o costume de verificar, além da quantidade de medicamentos, a quantidade de materiais que estava ali listado no protocolo, vocês tinham o costume de verificar a data de validade dos produtos quando vocês recebiam esses produtos e esses medicamentos, esses materiais odontológicos? Nenhum material vencido que não fosse tópico foi usado em paciente. A não ser resina e amálgama. Agora, além de olhar a quantidade certa das coisas do que a gente pede no almoxerifado, se veio tudo certinho e tal, a gente tem que olhar a data de validade também. Foi uma lição para a gente, que a gente não olhou. E agora a gente sabe que a gente tem que conferir isso aí também. E graças a Deus as pessoas que estão lá são muito íntegras. Então elas jamais deixarão usar medicamento vencido. As pessoas que estão lá é de muita competência. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de vir contar o seu ponto de vista, de quem estava dentro do consultório aqui, para nós e para nossa audiência. Muito obrigada. Vanderlei, você não esteve conosco na semana passada, então eu queria começar por você. Por favor, traz para nós aí a sua avaliação sobre todo esse engodo que Araxá descobriu, né? O professor Lauro de Carvalho, né, dizia que toda covardia, antes de tudo, é um ato de falta de amor ao próximo. Os vereadores que votaram contra a CPI para abertura e investigação desse caso aí são covardes. São covardes, são frouxos. Olha, é de envergonhar a cidade de Araxá, uma Câmara de Vereadores, tá, que conta só com 4 vereadores ali dispostos a investigar. Porque uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, ela vai investigar o que ocorreu. Agora, isso é muito grave, né? E esse tipo de situação, Gi, se você for pesquisar, e o telespectador quiser dar um Google, né, para pesquisar, isso tem acontecido, já aconteceu em várias cidades, e inclusive em Uberaba.
né? Parece que já, em Uberaba, acho que foi até foram toneladas, se não me engano, de equipamentos, há uns anos atrás, né? De medicamentos vencidos. Outra prática comum no poder público, né? Já que a saúde tem 30% aí do orçamento, né, municipal, já vem a verba, vai vir carimbada da União, tem que ser gasto, né, esses 30% aí de todos os impostos aí, dos recursos que vêm da União, dos estados, né, e mais a arrecadação do município, em saúde. Então é uma porta aberta, é muito recurso, é muito dinheiro, e sabe lá como que eles fazem essa licitação. Por que eu falo licitação? Porque já ocorreram também em algumas cidades casos onde eles compraram medicamentos vencidos, né, disponibilizando isso para a população. Eu acho que o Ministério Público aí deve ser, não só ficar do ponto de vista da Prefeitura, Secretaria, né, de Saúde, quem disponibilizou, a Secretaria disponibilizou esse tipo de insumos aí, né, odontológicos, mas também no dentista, sabe? No dentista, no caso, se fosse aí um caso relacionado aí às unidades de saúde aí, para os enfermeiros, né? Todos aqueles que manipulam isso, o pessoal da almoxarifado, será que ninguém viu que esses medicamentos estavam com data de validade vencidos? Então, Ministério Público, parabéns, né, essa promotora, e tomara que encontrem aí essas pessoas que estão todas envolvidas aí nesse caso escandaloso aí de fornecer, no caso a prefeitura, para a unidade de saúde ou o posto odontológico, e eles colocarem isso na boca do cidadão que paga o imposto, né? Omar, um novo desdobramento para essa situação que deixou todo mundo aqui bem de queixo caído, decepcionado, perplexo. Pois é, Gi, eu até acho que esse caso merecia atenção, né, especial da imprensa, né, dos vereadores, enfim, né, trataram esse caso aí com muita indiferença, né, como se fosse, assim, algo normal, né, usar medicamento vencido na população. Né. O que aconteceu em Araxá foi realmente um crime, né, contra a saúde da população, e está todo mundo achando que nós estamos exagerando, né, falando tanto desse assunto. A gente vê muita gente comentando isso em rede social, né, quem está aí a favor dos 11 que votaram contra a CPI, né, que a gente está de perseguição. E agora, com essa ação instaurada aí pela promotora, Mara Lúcia, nós esperamos aqui acompanhar tudo o que aconteceu, porque a gente espera também que os vereadores acompanhem o que aconteceu e que divulguem em suas redes sociais, né? Façam pelo menos esse papel aí de informar a população o que está acontecendo diante desse escândalo que aconteceu aqui em Araxá, né? Eu estou bem curiosa aí com relação à data dessa nota fiscal, dessa compra desse medicamento, né? Estou bem curiosa também com a data de validade desses medicamentos, quando eles chegaram na Secretaria de Saúde, né, e o valor que foi pago por eles. Né? Então, essas 3 informações aí, para mim, são muito importantes para a gente poder saber, né, justamente isso que o Vanderlei acabou de falar, né, se os medicamentos não chegaram na Secretaria de Saúde já próximos do vencimento ou vencidos, né. Curiosa também para saber se eles têm uma quantidade X de atendimentos por dia, né, eu acho que até tem, inclusive, eu acho que distribui até senha, não é? Para atendimentos. Então, se eles têm noção de quanto vai ser atendido por dia, como que vence medicações? Eles compram a mais para perder a medicação? Então, assim, eu fiquei em dúvida quanto a isso aí, sabe? Por que essa medicação venceu se eles têm uma noção de atendimentos mensal? Eles teriam que comprar, então, a quantidade certa. Não sei, eu não entendo muito bem disso, mas eu fiquei imaginando isso daí. Então, são muitas dúvidas que eu tenho e que eu acredito que a população de Araxá também deve ter, muitas questões aí que a gente quer que seja esclarecido, né?
Sem falar que a gente quer saber também quem autorizou a usar essa medicação, né? E se não foi autorizado o uso, por que demitiram, então, a chefe do setor odontológico? Porque estão dizendo que ninguém autorizou o uso, né? Mas então, por que demitiu a coitada da mulher? Parece que vão trocar até a secretária de saúde, né? Eu ouvi algumas pessoas falando hoje isso daí. Então, assim, parece que essa denúncia tirou a estrutura aí do pessoal da saúde, né? Da área da saúde. E nós aqui queremos só esclarecer tudo para a população que merece, né, ser esclarecida. Outra coisa que eu queria deixar claro aqui para todo mundo, né, que nós não estamos aqui para perseguir ninguém, tá? Nós estamos aqui com o único objetivo de dar informação para as pessoas do que aconteceu, né, de forma limpa, né, do ponto de vista conservador, como a gente sempre fala aqui no programa. Mas eu não posso deixar de dizer, né, que eu me decepcionei bastante com alguns vereadores aí. Fiquei bastante decepcionada com muitos amigos que eu tinha aí. Então, assim, eu esperava mais deles, sabe? Enfim, é uma pena. Eu queria dizer também, né, que é uma pena que muitas pessoas não entenderam ainda qual que é a função do vereador, né? Porque a gente fica aqui querendo explicações e as pessoas dizendo que a gente está perseguindo o vereador. E não é isso. Tá? A gente quer apenas que eles cumpram o seu dever de fiscalizar, né, de ter transparência sempre. E quem está entrando para a política aí agora, tá? Ou já está aí há muito tempo, né, precisam cair um pouco na real, sabe? Entender que essa história de que podem fazer o que quiserem depois que entram na política, né? Isso acabou, tá, pessoal? Antes a gente votava, né, e esquecia o político lá, né? Nem falava mais nada com eles. Mas agora não. A população está cada dia mais politizada, mais envolvida na política, tá? Então, assim, não adianta ficar bravo, tá? E achar que é perseguição com vocês, porque não é, tá? É só fazer o certo que tá tudo bem. Faz o certo que tá ótimo. Ellen, suas impressões aí sobre esse desdobramento, Conselho Regional de Odontologia na cidade, fiscalizando os consultórios, oficiando a prefeitura. Que bom que nós temos um conselho que está atuando em alguma coisa, porque a impressão que eu sempre tenho sobre esses conselhos regionais, conselhos federais, é que eles, em sua maioria, não servem para nada a não ser cobrar anuidade. Essa é a visão que eu tenho da maioria dos conselhos, tá? E essa é uma crítica que eu faço para conselhos de modo geral. Acho que os conselhos mais atuantes que nós temos no Brasil, de modo geral, são os conselhos de medicina e a OAB, que também ultimamente anda prestando um desserviço para a classe, mas eu não vou entrar nesse mérito. Eu quero primeiro parabenizar a postura da promotora. Veja bem, a promotora ela não está acusando ninguém, não. Que era a mesma coisa que esses vereadores deveriam ter feito e não fizeram, que era averiguar possíveis irregularidades, que era fazer o trabalho deles de fiscalizar e não fizeram. Ela está fazendo o papel dela, né? Se vai dar em alguma coisa, aí o tempo vai nos dizer e nós vamos acompanhar para deixar você, leitor, para deixar você que nos acompanha informados, tá? Agora, uma coisa que me chama muito a atenção aí é que as mídias tradicionais, elas, pelo que vocês estão nos contando, Gi e Omara, as mídias tradicionais parece que estão tratando isso como se fosse um buraco que está na esquina ali, que está ali já fazendo aniversário, e também que o prefeito, com a secretaria, não vai lá tampar, não é isso? Praticamente, tocam no assunto com superficialidade. Agora, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, que estão acompanhando essa questão mais de perto. Aí na cidade,
Tem outras mídias alternativas, outros canais de comunicação, de Facebook, Instagram, que fazem, que dão publicidade fora dessas questões alternativas, por exemplo, Folha Araxá, Informa Araxá, esse tipo de serviço alternativo, no qual o leitor tem a oportunidade de ver o que está acontecendo na cidade, fora dessas redes que são, sei lá, né? Que tem esse servicinho aí da prefeitura? Nós temos a mídia tradicional da cidade e temos a mídia que deveria ser independente, né? Se você for pensar do ponto de vista assim, mídia alternativa, através de blog, através de site, através de pequenas revistas, que não são feitas por grandes empresários, né? E temos as grandes, afiliadas aí de grandes emissoras, afiliadas de grandes rádios do país, né, que tem sinal, que tem concessão. Nós temos essas duas coisas, tá? Mas ambas as coisas, você lembra que em um ano o prefeito desembolsou 1.300.000? Você está lembrada? A gente já abordou essa pauta aqui. Exatamente. Então eu preciso dizer mais alguma coisa? E foi tudo para essas mídias que deveriam ser independentes? Na verdade, a gente não sabe, né? Porque o vereador pediu a relação de todos que receberam lá em dezembro, quando a gente trouxe aqui para nossa audiência. Na verdade, a gente não sabe se o rateio foi com todos, né? Mas pela postura, né, de quem está de fora, só lendo, só acessando, tá? Você abre todas as páginas, todas, mesmos títulos, mesmos textos da assessoria de imprensa. Porque o que eu quero dizer é o seguinte, essa matéria na qual o Vanderlei disse, nós tivemos um caso aqui da gestão passada, que um vereador que se tornou oposição ao governo, ele entrou sem autorização nas zoonoses, porque tem essa palhaçada de autorizar aqui, como a gente conversou no programa passado. Só que a questão é que ele também não tinha o mínimo de educação, né? Ele entrou ele subiu no telhado, tinha um monte de medicação vencida, mas um monte de medicação vencida. Aí, na ocasião, também não abriu a CPI, acho que na situação, mas o que aconteceu? O estardalhaço foi tão grande na época que o resultado veio nas urnas. O prefeito ele saiu com um índice de rejeição tão grande, acho que 70%, 80% de rejeição. A maioria dos vereadores daquela época não foram reeleitos, e a maioria dos vereadores que eram favoráveis ao prefeito na época. Então, e o que acontece? Também não teve grandes audiências nas mídias tradicionais, né? Mas teve muita audiência nos Facebooks, teve muita audiência no próprio canal do vereador, que ele tinha ali um público muito grande, e teve muita audiência nesses demais canais ali, nessas mídias independentes. Então, o que está faltando? Está faltando mais X da questão aí para poder divulgar mais informações de uma maneira mais independente, onde que a população fique sabendo o que de fato está acontecendo na cidade, onde que de fato, sem a maquiagem dos fatos, saiba que o vereador que representou ela está lá omitindo fatos e está lá tudo bem, deixando tranquilamente o prefeito se safar de uma situação em que está cobertando fatos do secretário de saúde lá, que está prejudicando a saúde do município. E tudo isso daí é informação que a população está sendo que estão sendo omitidos da população, né? E outra coisa que é importante que a população não sabe, esse tipo de coisa só acontece porque tem um link aí que essa situação que não ficou claro, que eu não consegui explicar claramente no programa passado, é que a cidade de Araxá, ela está ainda decretada estado de calamidade pública em decorrência da pandemia, certo?
Quando uma cidade está em estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia, compras, a dispensa de licitação. Dispensa de licitação favorece a compras, favorece a corrupção, porque você não precisa ter licitação para você avaliar menor preço, você vai lá e compra de determinada empresa. Então, provavelmente, para ter comprado dessa determinada empresa, não é uma afirmação, mas para averiguar essas possíveis irregularidades, a pandemia tem facilitado compras superfaturadas, compras irregulares. E isso está sendo omitido da população. Vocês estão sendo enganados. 2 vezes, tá? Pela pandemia e pelas compras, viu, gente? Por compras, de modo geral, tá? Ninguém nunca está preocupado com a saúde de vocês, não. Nem agora e nem antes. Obrigada. Eu queria reforçar alguns pontos que a minha conterrânea Iomara trouxe, porque na cidade virou praticamente algo como se fosse time de futebol, torcida de futebol, né? Existe a população, dividiram a população de uma forma, esvaziaram o fato, a importância do fato, um almoxarifado cheio de medicamentos vencidos. Esvaziaram isso. Dinheiro público que foi ou gasto de forma desproporcional, comprando coisas a mais, ou dinheiro público que foi pelo ralo com coisa que não foi usada, a ponto de ter vencido. Então, conseguiram manipular o assunto e esvaziar a importância desse assunto. E dividiram em 2 torcidas. Pessoas que acreditam piamente que não há um erro aí e que o que existe é uma rixa política contra o atual prefeito. E pessoas que acreditam piamente que há um problema que tem que ser investigado, e aí essa pessoa fica sendo taxada como um opositor, né? Então, assim, eu queria, mais uma vez, reforçar o que a Omara disse. Nós não somos oposição a nada, e nem quem está pedindo essa investigação é oposição a nada. O que a gente tem clareza é de que houve um fato com indícios graves de crime. Nós não sabemos qual, tá? Se o crime foi ter comprado a mais e não ter gastado com a população em atendimento, ou se foi ter comprado vencido para que houvesse aí esse desvio, como a Ellen e o Vanderlei explicaram, que é algo, uma prática comum em outros municípios. Nós não estamos acusando, o que nós estamos pedindo é uma investigação. E você pedir uma investigação não é fazer oposição. Eu acho que a população precisa deixar, assim, a mente aberta, porque não existe oposição. Não existe oposição, existe o querer o bem da cidade, em querer a administração correta dos recursos públicos que são oriundos do seu bolso e do meu bolso em impostos. Não existe oposição. Então tem vereador querendo esvaziar o fato, dizendo que nem tem problema, que depois do vencimento você pode usar durante muito tempo. Que nem tem problema nisso. Nem existe um problema aí. Que é muito comum as coisas vencerem e você continuar utilizando. Qual que é o problema disso? Então, assim, gente, isso não é certo. Pensa para você ver com o seu cérebro, por favor. Existe uma data impressa ali. A data que foi fabricado e a data em que vencerá. Você, na sua casa, você consome iogurte, você consome inseticida, você consome, sei lá, gente, qualquer coisa. Você consome após a data que está escrita ali no rótulo. Venceu? 6 meses depois? 5 meses depois? Então, por favor,
O Inmetro existe, a Anvisa existe, esses órgãos existem para estabelecer esse tipo de regra. Não é natural e não é normal estar sendo colocado em uso. Coisa vencida. Eles estão tentando esvaziar. Houve um erro, no mínimo, foi negligência, no mínimo. E o que nós estamos pedindo é uma investigação, apenas isso. Apenas isso, e uma investigação a fundo. Uma investigação que abranja tudo. Desde a outra legislatura lá, como é que chama isso, gente? O outro governo lá, anterior, não estamos nem dizendo que seja esse. E se o material estivesse lá dentro, desde a outra administração, vamos investigar, vamos olhar essas notas. É só isso que a gente está pedindo. Então, assim, para de fazer torcida. Vai torcer por um time de futebol. Não traz torcida para dentro da política, não. Não cai nessa. Não cai nessa. Estão tentando te ludibriar. Estão tentando te enganar. Acorda para a vida. Sai dessa. Torcida você monta para time de futebol. Você não monta torcida para político. Ainda mais político eleito já. Se for lá na campanha, tudo bem. Apoie seu candidato. Faça torcida para que ele ganhe. Mas depois de eleito, gente, por favor, eles têm uma obrigação a cumprir ali, naquela legislatura. Eles têm uma obrigação de ser sérios. Eles têm uma obrigação com as vidas. Eles fizeram um compromisso com uma cidade que tem 120 mil habitantes quase. Eles fizeram um compromisso de estar ali e de servir a esse público, a essa cidade. Para de fazer torcida. Não cai nessa. Tá? E é isso. Acho que a Omara já disse tudo, eu só queria mesmo reforçar com vocês. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa nesse assunto, gente? Ou a gente pode tocar a bola para frente? Ô, Gê, eu encontrei recentemente no armário aqui de casa, procurando, um pacote daquelas calabresas, sabe? Vencida tinha 2 anos. Acho que eu vou te mandar para você entregar para esse vereador que falar que não faz mal usar, né? Se ele não quiser comer, ele pode fazer outro uso, né? Já que ela é cilíndrica e tal, talvez ele goste disso. Então vamos lá. Antes de seguir para a próxima pauta, eu quero convidar você a fazer parte desse programa, enviando suas sugestões de assuntos para que a gente possa debater aqui. O que acontece aí na Câmara ou na Prefeitura Municipal da sua cidade, você pode enviar como sugestão aqui para que a gente debata. Você entra em contato conosco via mensagem direta nos nossos perfis pessoais nas redes sociais. Para contatar o Vanderlei, basta você digitar @Vanderlei com I, Pelizer com Z. A Ellen você encontra no Ellen com 2 L's, @Ellen com 2 L's, Miziara com Z. A Omara você encontra no @Omara Personal. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é o @Palermi com I. Contamos com as suas sugestões. Venha fazer o programa O X da Questão conosco, tá? Então vamos seguindo para o próximo assunto. Após 2 longos anos, as máscaras finalmente caíram em Minas Gerais. Mas não comemora muito, não. Por enquanto, só em locais abertos. O governador Romeu Zema, do Novo, flexibilizou o uso de máscaras em espaços abertos no último sábado, dia 12 de março. A Prefeitura de Araxá havia se antecipado nessa mesma decisão. Aqui na cidade, a medida passou a valer desde a última segunda-feira, 7 de março. Mas a mesma coisa. A flexibilização acontece também para áreas abertas. Após 2 anos, vamos reforçar, gente, após 2 anos de pandemia, e com 80% da população tendo recebido a injeção contra aquilo que não podemos mencionar. O Poder Executivo, tanto no Estado quanto na cidade,
vai continuar impondo à população o uso de máscara em ambientes fechados. O novo decreto aqui, de Araxá, ele menciona também a autorização da retomada da realização de teatros, shows, espetáculos e eventos em geral, desde que o estabelecimento apresente com antecedência o protocolo de biossegurança para ser aprovado pela vigilância sanitária. De acordo com a prefeitura, a medida foi tomada com base no avanço à adesão à injeção contra a doença que não pode ser mencionada. Ainda segundo a prefeitura, cerca de 80% da população já recebeu a primeira e a segunda dose ou a dose única. Omara, nós estamos há 15 dias do carnaval? Há 15 dias do carnaval, onde não pôde ter bloquinho, onde podia ter evento com 200 pessoas, se fosse evento privado, sem venda de ingresso. Podia ter show, se fosse em evento privado, sem venda de ingresso. Podia estar com barzinho, restaurante aberto, desde que não tivesse música. 15 dias depois, eventos liberados. Eu queria saber, será, tá, gente, tá? É porque o meu cérebro, eu escuto umas vozes, assim, sabe, na minha cabeça. E aí, de vez em quando, o meu cérebro, assim, passa pela minha cabeça umas coisas. Será que, por acaso, tem alguma coisa a ver com o Araxá Rodeio Show que tá chegando aí? O que você acha? O que você acha, Mara? Não precisa responder, não, tá? Queria só saber, assim, se tem vozes na sua cabeça também, dizendo, assim, que em 15 dias, uma mudança, assim, né? Tão impressionante, né? O povo aqui de Araxá não podia cantar, não. Podia fazer seu dinheirinho, não. Não podia ir para barzinho cantar. Gente, que perigo! Vai para barzinho cantar, o vírus vai te pegar. Agora, o Araxá Rodeio Show tá liberado. Engraçado, né? Não precisa comentar não, tá? É só porque as vozes da minha cabeça, elas não param, assim, de me incomodar. Gia, as vozes, elas me incomodam também, né? Só que não posso ficar falando muito, não. Ó, eu sou a favor da liberdade, sabe? Eu, no lugar daquela família lá que teve a festa de casamento destruída, eu estaria bem chateada. Bem chateada. Mas, enfim, né? O que passou não tem como voltar atrás mais. Né? O prejuízo já foi, prejuízo financeiro, prejuízo emocional e por aí vai, né? Eu sou a favor da liberdade, tá? E eu acho que essa questão das máscaras aí, quem tem medo, né, de parar de usar, eu acho que tem que usar. Mas não pode ficar obrigando pessoas que não querem usar a usar, tá? O que não dá mais é isso. Você querer usar a máscara e querer que o outro, obrigar o outro também a usar as máscaras, tá? Que a gente sabe, assim, que esse negócio de máscara, esses panos que o pessoal tá usando na cara, a gente nem sabe se a gente esteriliza esse negócio direito, né? Eu só uso as descartáveis. A gente nem sabe se o pessoal está fazendo a higienização correta disso aí, dessas máscaras, né? E quem trabalha com famílias carentes também, esse pessoal que faz trabalho social, gente, vocês acham que essas famílias, elas usam máscara? Elas não usam máscara, não, gente. Esse pessoal não usa nada disso, tá? Eles catam coisas, eles não têm essa noção, tá? E eles não pegaram Covid, não, viu, gente? A gente convive muito com essas famílias aí, pouquíssimos pegaram. Tá? A maioria que pegou foi a pessoa da classe média mesmo, da classe alta, que pegou, que está usando máscara. Tá? Eles não pegaram, não.
Outra coisa que eu queria pontuar aqui é que o vírus, ele perdeu a força, tá, gente? Graças a Deus, tá? Virou uma gripe mesmo, a Covid virou uma gripe, e que a doença, ela tem tratamento, tá? Muitos médicos já sabem como tratar a doença, e eu não vejo por que mais obrigar o uso de máscara, tá? O que eu vejo é, assim, um interesse muito grande em não acabar com a pandemia. É isso que eu vejo. Tem muita gente lucrando com isso aí, tá? Parem um pouco para pensar. Os políticos perceberam que a população obedece ordens, que a gente é muito obediente, que a gente obedece às ordens mais sem noção do mundo, a gente obedece. Eles perceberam que podem mandar nas nossas vidas, tá? Porque eles adoraram descobrir que a gente é super submisso. Adoraram. E sabe o que vai acontecer? Se a gente não reagir a tudo isso que está acontecendo, vai ficar cada dia pior, né? Porque eles descobriram como conter a população, tá? Pelo medo. Descobriram isso. E eu vou dar uma notícia ruim para quem está ouvindo, né, gente? Para quem está esperando que o vírus vá embora, ele não vai embora, tá? Ele veio para ficar para sempre. E até quando a gente vai se submeter a tantos decretos, né? A pandemia, por acaso, ela vai ter que durar eternamente, então? E tem outra coisa, gente, tem muitas mães entrando em contato comigo, e eu acho que deve ter entrado em contato com o pessoal, com vocês também, do programa, com a Gi, principalmente. Elas estão pedindo ajuda, porque elas são mães de bebezinhos de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, que estão sendo obrigados a irem para a escola de máscaras. Imagine, eu fico imaginando, eu como mãe, né, minhas filhas já estão grandes, mas eu fico imaginando eu como mãe de um bebê de 1 ano, 2 anos, tendo que levar ele de máscara para a escola. Eu fico pensando assim, o que esses professores estão falando com os bebês, com as crianças de até 3 anos? Como que eles estão explicando isso para essas crianças? Por que eles estão usando máscaras? Não tira a máscara não, porque tem um vírus mortal, se você tirar essa máscara, ele te pega. Será que é assim que tá funcionando nas escolas? Então, assim, as mães estão pedindo ajuda, porque se elas falarem alguma coisa publicamente, elas são criticadas, discriminadas, ridicularizadas pelas outras mães, pelas outras pessoas que se sentem no direito de mandar na decisão de outras mães. Entenderam? As pessoas perderam a noção do quanto elas estão sendo más com as outras, sabe? A gente precisa acabar com essa hipocrisia, gente. Todo mundo aí fingindo que está usando máscara corretamente, que está higienizando as máscaras. Gente, ninguém está usando máscara, certo? Está todo mundo com máscara no queixo, tá? Está todo mundo com máscara no queixo. Tem gente com máscara pendura no carro ali, ó, usa a máscara 2 semanas, deixa ela ali pendurada no retrovisor do carro, que eu já vi muitos, tá? Deixa pendurada ali na maçaneta da porta, na hora que vai sair, pega. E você acha que essa máscara está te protegendo, gente? Não, pelo amor de Deus. Então, assim, eu uso máscara descartável, tô gastando uma grana com isso, porque eu não consigo trabalhar em academia com máscara de pano, então, para mim, tem que ser descartável, tá? Eu conheço gente cuidadosa, que cuida direitinho das máscaras, tá? Então, assim, não precisa ficar ofendido com o que eu falei, mas tem gente que usa máscara direitinho mesmo, tá? Mas eu não acredito em máscara, tá? Eu acredito em boa alimentação, eu acredito em exercício físico, em bastante água, em suplementação com vitaminas, tá? Ou seja, cuidar da imunidade, tá? E deixar hábitos ruins para trás também. Fumar, por exemplo, seria uma ótima, tá? Então, enfim, esse decreto aí é uma piada, tá? Uma piada. Dá vontade de rir mesmo.
E eu já não usava máscara ao ar livre, tá, gente? Eu já não usava. Então, assim, porque eu sempre soube que usar máscara ao ar livre, tá, era uma bobagem. Gente, no meio da rua usando máscara. Eu sempre soube que o ar puro é importante para mim, para minha saúde, eu sempre soube disso, tá? Então, assim, percebam, gente, por favor, você que está em casa, que está me ouvindo, percebam o absurdo que é alguém ter que te dar uma autorização para você usar uma máscara, você não usar máscara, né, na rua. Gente, você está ao ar livre, pelo amor de Deus. Você acha que o vírus vai te atacar na rua, ao ar livre? Assim, mas muita gente, infelizmente, não está preparado para essa conversa, né? Infelizmente, realmente. E eu acabei de descobrir que você é uma desobediente civil igual eu. Também nunca usei essa porcaria ao ar livre. Ah, sua negacionista. Ai, credo, meu Deus do céu. Vamos seguir, porque realmente tem muita gente que não está preparada para essa conversa. Mas a gente acredita que o nosso público aqui é um pessoalzinho que a cabecinha já está liberta. Em Uberlândia, o vereador Cristiano Caporeso do Patriota tenta flexibilizar o uso da máscara por meio de um projeto de lei que foi apresentado na Câmara Municipal. A proposta foi deliberada na sessão da última segunda, dia 7 de fevereiro, e deve ser encaminhada para avaliação das comissões antes de entrar para votação no plenário. Se o projeto for aprovado, o uso da máscara em local aberto ou fechado será opcional no município de Uberlândia. Mas o interessante é que antes de apresentar a proposta, o vereador havia usado a tribuna para expor a hipocrisia do carnaval, em que alguns dos próprios companheiros vereadores que fazem o policiamento dos outros com relação ao uso da máscara, eles foram flagrados, aglomerados, pulando o carnaval, se abraçando, sem máscara que cobrisse o nariz e a boca. Para ironizar a questão, usando uma máscara de carnaval, o parlamentar subiu na tribuna da Casa de Leis. Nós temos o vídeo para mostrar para vocês, vamos acompanhar. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Vereador Cristiano, por favor, coloca a máscara, por favor. Mudar a máscara, presidente? Me desculpa, não queria causar transtorno aqui, não. A gente tem que mudar, né? Porque acabou de passar o carnaval, acabar com essa hipocrisia de máscara de pano e vamos lutar contra ela agora. Na época do carnaval era só essa aqui que você estava usando. Então, essa hipocrisia tem que acabar. Obrigado, presidente. Vanderlei, quem sabe assim, né? Usando essa estratégia da ironia, consegue alcançar as pessoas para as pessoas compreenderem, né? O que virou esse absurdo. Que impressionante, eu estava pesquisando porque eu queria ter certeza exatamente quando foi, diante dessa pandemia, que eu li que máscara era totalmente ineficiente. E pro meu espanto, porque realmente eu não lembrava, foi em junho de 2020 que saíram pesquisas robustas, apontando toda a fraude que era usar máscaras para esse vírus. Foi em junho de 2020. E a mídia e os políticos vêm nos enganando e nos manipulando até hoje. É isso aí, Gi. Na realidade, o vereador Caporeso já tinha apresentado na Câmara Municipal de Uberlândia 2 outros projetos, tá? Porque o combate a essa fraudemia, né, por parte do mandato dele, quem acompanha os vídeos, né, pode verificar, sempre batendo nessa questão das liberdades individuais, né, o prefeito tranca-rua, o comitê do desemprego, então sempre foi muito robusta, né, as declarações dele, né, o posicionamento dele sempre foi muito duro com relação a isso.
Então, ele já tinha apresentado um projeto que desobrigava as crianças, né, menores de 12 anos, né, a utilizar esse pano de imundície que o pessoal chama de máscara na cara. E um outro para aqueles praticantes de atividade física, né, em locais abertos, né, também fossem desobrigados. Eram esses dois projetos. Agora, ele apresentou esse outro, o projeto de lei 1037, né, que foi liberado pelas comissões, onde é muito simples o projeto, né? Ele torna facultativo o uso, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados. Ora, se você acredita que esse pano na sua cara vai te livrar desse vírus temível, terrível, né? Que tem 0,003% de letalidade e relacionado às outras doenças, ele não é tão letal assim, ainda mais porque já se passaram as primeiras variantes, a primeira variante, né, que era a Delta, né, que realmente ela era muito forte, e ele já ocorreu a mutação, o vírus, né, essa Omicron aí, ele teve um número de mortes, né, e de óbitos que houve, foi bem abaixo, né, do que a outra cepa. Então, assim, não se trata mais de uma pandemia, né? Hoje estão já falando em endemia, né? Ele não vai embora, o vírus não vai, né? Ele está aí. E com relação a essa obrigatoriedade, né, do uso de máscaras, né? Eu me lembro que em 2020, né, eu postei uma foto nas redes sociais, ficou no meu perfil durante muito tempo, uma máscara, eu coloquei o nariz de palhaço, né? E postei essa foto, tirei em frente à antiga Câmara Municipal de Uberlândia, na Praça Clarimundo Carneiro, e eu tenho até essa foto até hoje, né? E está nas minhas redes sociais. Por quê? É um absurdo, e isso foi caso de debate, de bate-boca nas redes sociais, porque eu falo, gente, não existe comprovação científica. Se você está infectado, ou se você mesmo não está, se você acha que isso vai te fazer bem, psicologicamente bem, que use então, mas não enche o saco de quem não quer, né? E sempre voltado a essas questões de liberdades individuais, né? Então, o vereador, nesse dia, fez essa manifestação, né, colocou uma máscara, o presidente chamou a atenção dele, mas o engraçado é o seguinte, as vereadoras, hoje, só corrigindo, elas não estavam sem máscaras não, tá? Elas estavam com as máscaras da virtude, né, da falsa virtude. Essas máscaras da falsa virtude, elas usam constantemente. Para você ver, na sessão de antes de ontem, surgiu uma polêmica lá de um projeto, para variar, de uma das vereadoras ligadas do PDT, maluca. O que ela fez? Ela estava junto com a presidente, a vereadora que estava conduzindo a sessão, e ela de máscara. E ela pegava, e como ela estava muito nervosa, ela chegava assim, tirava a máscara para falar no ouvido da presidente, né, que estava conduzindo a sessão, e voltava a máscara. Gente, onde nós vamos chegar com tamanha burrice, idiotice, hipocrisia? Chega, gente, chega, vamos parar com esse negócio de nos deixar dominar por esse Estado que só quer nos fazer de vassalos. É isso que eles pretendem com esse terrorismo que é a mídia, né, e junto com esses supostos aí, né, candidatos a ditadores, né, estão fazendo com o povo. Então vamos acordar para o povo. É isso aí, gente. Impressionante. Então, na hora de chegar pertinho para falar, tira a máscara. Se você tiver a 1 metro, 1,5 metros de distância, você está de máscara. Oh, meu Deus! Quanta loucura! Ellen? Quanta hipocrisia, né? Que coisa mais linda. Eu queria ler para vocês aqui matérias do site do G1, tá? De 2020, 2021 e 2022. Eu vou ler só os títulos para vocês acompanharem, tá? Saiba como escolher o tecido correto da máscara para prevenir coronavírus. Segundo a médica infectologista Márcia Machado, as máscaras de algodão são as mais recomendadas, por G1 em 6 de maio de 2020. 2021.
Uso simultâneo de máscara cirúrgica e outra de pano reduz risco de transmissão da Covid em 95%, diz CDC. Estudo foi divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão de saúde dos Estados Unidos, que realizou experimentos para aumentar a segurança do uso das máscaras, em 10 de fevereiro de 2021. 2022. Máscaras de pano têm pouca filtragem contra a transmissão do coronavírus pelo ar, aponta estudo. Cientistas constataram que a maior parte do ar respirado através das máscaras de pano não é filtrado, podendo carregar consigo partículas contendo o coronavírus. Vanderlei, você pode, por favor, me emprestar seu nariz de palhaço, por gentileza? Porque é exatamente isso que nós estamos fazendo durante esses 3 anos. Papéis de palhaço, tá? Então, nobres queridos, isso nunca foi por saúde, sempre foi por controle, né? Aí, sabe o que eu fico me perguntando? Quando eu vejo o Eduardo Paes, o Ditadória, o Calixto, que são os caras que fecharam a cidade, todas as cidades, de modo geral, que impuseram restrições, que mandaram policiais fecharem os comércios. É pela saúde, é pela saúde. Agora, não, o que está acontecendo esse ano mesmo? Assim, só para a gente saber, o que tem esse ano mesmo? Assim, em outubro, o que está acontecendo? Ah, já sei. Não, assim, o que está acontecendo? Deixa eu pensar. Ano eleitoral? Ai, gente, é ano eleitoral! Nossa, o que é isso? É ano eleitoral! Aí, o que eles acontecem? Eles são os bons samaritanos. Agora eles estão liberando tudo. Agora liberou o carnaval na rua. Agora libera a máscara em local aberto e fechado. Agora tá podendo tudo. Uma maravilha. E aí tem gente que está acreditando que é sério, que tá tudo bem, que é pela saúde. Não, é sério. Não, gente, não é pela saúde, não, é controle, tá? É só controle, viu? E passou da hora, né, de, por favor, liberar esse negócio, deixar essa questão de máscara facultativa aí. Em algumas situações, para quem acha legal, como a Almara disse, eu vou reforçar a fala da Almara, eu também sou super favorável à liberdade individual de cada um. Se você quiser usar, querido, se você acha que faz sentido para você, se você acredita que isso vai proteger a sua vida, que não vai te colocar em risco, se faz sentido para você usar N95, máscara de pano, 4, 5 máscaras na sua cara, fica à vontade, usa. Se você acha que faz sentido correr a São Silvestre de máscara, por favor, faça isso, use a máscara. Não tolha, não recrimine quem não quer usar máscara. Tem pessoas com problemas sérios de ansiedade, que têm falta de ar porque usa esse negócio. E pessoas que sentem mal com isso mesmo. Então, né, cada um sabe de si. Se você quer pegar uma cueca, usar na sua cara, faz. Ninguém está preocupado com o que você quer fazer, não. Assim como a outra pessoa não quer usar mais, então deixa a outra pessoa não querendo usar mais. O que cada um faz da sua vida é problema de cada um, né? Então, por favor, vamos respeitar as liberdades individuais. Tanto em local aberto, quanto em local fechado. Viva o uso facultativo e quanto antes, melhor. Muito obrigada. Omara, você está querendo acrescentar alguma coisa? Gente, ontem eu estava fazendo umas contas com relação a essa pandemia aí. A gente tem aí 215 milhões de habitantes aqui no Brasil, né? 28 milhões de pessoas pegaram Covid no país. Então, acho que são 13% da população do Brasil pegou Covid. Parece que morreram 679 mil pessoas, não é isso? Mais ou menos isso, né?
aí não dá nem 0,5% da população que pegou Covid e morreu, né? É claro que toda vida importa, mas é só para deixar, assim, esclarecer para muita gente, que tem muita gente que fica apavorado com Covid, né? E ele não é tão mortal assim como a gente pensava lá no início, tá? Então, assim, a gente não precisa ficar com esse pânico, que a gente não pode nem sair na rua sem máscara, que o vírus vai pegar a gente. Isso não vai acontecer, tá? Porque o vírus não tem que se ele fosse realmente muito contagioso, já teria pegado todo mundo nesse país, gente. Então, eu só queria, assim, tranquilizar quem está em casa que ele não é tão contagioso assim como a gente imaginava, tá? E ficar sem usar máscara não vai aumentar o risco, tá? Essa mídia aí, ó, ela só quer apavorar a gente, tá? Tá tudo certo, tá tudo bem. Só isso que eu queria dizer. Certinho, deu o recado. Então, vamos lá. Só que antes da gente partir para o próximo assunto, eu vou só lembrar, né, vocês aí, que todos os episódios completos do programa X da Questão você encontra no nosso canal, no aplicativo Telegram. Então, se você ainda não tem o Telegram no seu celular, considere baixar lá o aplicativo, que é gratuito. Lá ainda há liberdade de expressão e não tem assuntos proibidos. Então, a gente pede também que você recomende o nosso canal para quem você conhece, para a gente crescer aqui essa mensagem conservadora. Também quero lembrar que todo o conteúdo que você acompanha aqui, você acompanha lá no meu blog, no endereço www.gipalerme.com.br. Todos os nossos vídeos estão lá. Vamos seguindo, então, tentando encontrar o X da questão, e agora a gente vai sair um pouquinho da nossa região, que é o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, devido à relevância do ocorrido. A gente vai tratar um assunto que movimentou as redes sociais lá na capital de Minas. Usando pedras e até uma enxada, invasores de propriedade privada quebraram o vidro da porta do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesta segunda-feira, dia 7 de fevereiro. O vandalismo ocorreu em protesto contra a ordem de reintegração de posse do terreno que eles tinham invadido na Vila Maria, na região oeste de Belo Horizonte. Eles alegam que desde janeiro deste ano, cerca de 40 famílias estão morando neste terreno, que é parte de um parque chamado Jacques Cousteau, que é da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. A determinação para a reintegração de posse do imóvel tinha saído na sexta-feira, dia 4. Por isso que eles foram fazer essa quebradeira na segunda. Na hora da quebradeira, um homem não identificado acabou cortando o calcanhar na porta de vidro e precisou ser socorrido ao Hospital Pronto-Socorro João 23. Em nota, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais repudiou o ocorrido e afirmou que acompanha a apuração dos fatos pela autoridade policial para identificação e punição dos responsáveis pelo episódio. Vanderlei?
Esse é o movimento, né, que o FHC distribuiu numa data emblemática, né, Dia da Independência dos Estados Unidos, em 2000, e destinou 2,1 bilhão de reais para esse movimento dos trabalhadores sem terra que não trabalham, né, que eu chamo de movimento dos terroristas sem terra. Esse deveria ser o nome, movimento dos terroristas sem terra. São terroristas, né, e alguns, eu acredito que devem integrar esse bando aí, são massa de manobra também. Alguns massa de manobra e o restante vagabundo, sem vergonha, que não trabalha, uma cambada de pessoas sem nenhum escrúpulo, sem nenhuma vontade, né, de trabalhar. Então eles fazem isso aí amando, né, geralmente dos líderes, né, do puxadinho do PT, que é esse movimento aí, eles fazem esse tipo de incursão. De certa maneira, eu estava vendo, né, a justiça, geralmente, em vários casos, dá ganho de causa para esses vagabundos, né, esses terroristas, né, quando invadem terra, propriedades privadas, demoram a tomar as atitudes necessárias, né, para fazer dar posse novamente, né, o dono da terra, que é muito natural, normal, isso não deveria nem acontecer. Esse tipo de movimento, né, dos movimento trabalhadores sem teto e movimento trabalhadores sem terra, né, eles, com o governo Bolsonaro, reduziu bastante, né, o recurso, né, que vinha através de partido, através dessas ONGs. Então eles estão meio famintos aí, né, sedentos por essa teta que secou, né, pelo menos da parte do governo federal. E aí ficam fazendo esse terrorismo aí, no caso, como ocorreu. Agora, é uma pena, eu não sei como é que foi a gravidade lá, né, mas eu torço muito para esse cara que enfiou o pé na porta de vidro tenha, pelo menos, rompido o tendão de Aquiles, né. Eu acho que seria uma boa, pelo menos ele ficar muito tempo aí encostado, sem poder fazer esse terrorismo, né, que fez aí no caso do Tribunal de Justiça. É isso aí. Antes de passar a palavra, eu só queria fazer uma observação com você que nos acompanha. Esse é um dos assuntos que vem sendo trabalhado na nossa cabeça para a gente olhar para essa situação com aquele olhar assim do coitadismo. São pessoas lutando, né, para subir na vida. São pessoas que precisam da assistência. Só que isso, gente, isso vem sendo plantado mesmo. Nós todos, nós somos quase que cãezinhos que estamos sendo adestrados há vários anos. O nosso modo de pensar, ele vem sendo adestrado de acordo com algumas pautas, alguns interesses que não estão de acordo com o nosso interior, com aquilo que a gente nasceu para ser. Todos nós nascemos para ser úteis ao outro, úteis à sociedade. E todos nós temos sentimentos, às vezes de inferioridade, às vezes de complexo. O que o movimento revolucionário, que a gente chama de esquerda, de progressismo, faz? Ele pega todo esse complexo que a gente traz de inferioridade. Eu nasci pobre, eu nasci na favela, eu nasci necessitado, eu preciso da assistência. Ele abraça isso e te envolve nisso. E aí te coloca contra aqueles que, em algum momento lá da história, de uma geração passada, herdou de alguém, que lutou e que conquistou algo, e te coloca para olhar para aquela situação e falar assim: olha, você tem direito daquilo ali também, ó.
E aí você passa a olhar para aquela pessoa com ódio, com raiva, com inveja, com desejo. Eu tenho que ter aquilo ali também, é meu direito. Gente, a gente precisa voltar. Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui. A gente precisa voltar para a nossa essência interior. E calar dentro de nós tudo que vem sendo adestrado ao longo da vida, que não faz parte, são essas vozes que eu brinquei, vozes da minha cabeça. Porque a gente, em novela, em filme, quantas novelas que você já viu na Globo? Levantando a bandeira do sem terra. E aí você olhava para aquilo, nossa, que bonito, eles estão lutando para ter a propriedade. Gente, lutar para ter propriedade é levantar 5 horas da manhã e trabalhar, e produzir. Não é invadir propriedade alheia, não. Lutar para ter propriedade é você agarrar numa enxada, não é para quebrar vidro de tribunal, não. É para limpar um terreno, limpar um lote. Então, você precisa olhar para essa situação. Eu estou alertando isso, por quê? Porque eu acho assim, a gente que foi muito doutrinado ao longo da nossa vida, a gente tem a tendência de olhar para essa situação e sentir pena daquelas pobres, coitadas famílias. Mas o que eles querem é privilégio. Eles querem privilégio acima dos outros. Em que eles são diferentes de mim e de você, que pagamos impostos, dividimos em 1 milhão de prestação para ter o direito de um terreno no seu nome, vai lá na Caixa e divide em não sei quantas prestações para você construir a sua casa própria, vai lá e divide em mais não sei quantas prestações para você conseguir ter o seu sofá. Em que eles são diferentes de nós? Para pensar nisso. E aí, outra coisa que eu quero fazer uma observação com você é que essa matéria, eu a fiz, essa que eu li no início, corrigindo algumas coisas pontuais que são usadas, muito usadas, são armas que são usadas para nos ludibriar e nos manipular. Então, por exemplo, esse tipo de ação, que eles costumam dizer, eles são famílias que estão ocupando. Eles ocuparam. Não. Eles invadiram. Eles invadiram uma propriedade privada, independente de quem seja. Não interessa se é do poder público, ou que é meu ou que é seu. Eles invadiram. Eles não são uma ocupação. Tá? Primeira coisa que foi corrigida aqui nessa matéria. E outra coisa que o Vanderlei corrigiu na fala dele. Não é um movimento de trabalhadores sem teto. O movimento de trabalhadores estaria trabalhando numa segunda-feira em horário comercial. Eles não estavam trabalhando. Eles se ocuparam de ir quebrar com enxada e com pedras um estabelecimento onde tinha pessoas trabalhando. Então, eles foram causar terrorismo. Por isso que o Vanderlei fez essa alteração, para que vocês entendam. A gente precisa começar a não deixar as coisas nos manipular. A primeira forma de manipulação é através da linguagem. Por isso que eles mudaram. Passaram a chamar esse tipo de família, esse tipo de movimento, como ocupação, e não é. É invasão. Então vamos começar aí a corrigir também a nossa forma de falar e de tratar desse assunto. Era só uma observação para que você não se assuste e desliga, esse povo é louco, vou desinscrever desse canal, que esse povo é maluco, né? Omara? E no entendimento aí dos 11 suprassumo, né, são atos puramente democráticos, pacíficos, dentro do Estado de Direito, que dá ao cidadão sem teto, sem terra, aí, liberdade de depredar, invadir, né, agredir, ameaçar.
né, qualquer propriedade pública, privada, né, seus funcionários, agentes de segurança, moradores. Agora, se eles fazem isso no prédio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, imagine o terror que esse povo não toca no meio do campo, com o homem do campo, né? Por isso, sim, que o produtor rural, ele tem que estar armado mesmo, né? Porque chega um bando de gente desse aí, né? Ele tem que estar armado, porque ele precisa estar armado para proteger a vida dele, a vida da família dele, né? A propriedade dele, né? Porque essas pessoas estão agindo como bichos mesmo, né? E se o judiciário desse país fosse sério, né, atos assim não estariam acontecendo. E se acontecessem, eles seriam punidos, né? Mas não. Para esses democráticos aí, né, para esses atos, nada acontece, né? E a gente ainda ouve uma fala aí, né, que é público, né? O lugar é público. Como se um lugar público pudesse ser destruído, quebrado. Mas, infelizmente, gente, a gente tem que admitir aqui que esse povo é corajoso. Eles têm coragem, tá? É uma coragem que nós da direita não temos. E que justamente por isso a gente está sendo perseguido e calado. No dia 7 de setembro, por exemplo, né, que foi uma manifestação antidemocrática, inclusive, 7 de setembro, a gente viu o Sérgio Reis, 80 anos, mais de 80 anos, sendo considerado uma ameaça à segurança nacional. O Sérgio Reis. A gente viu brasileiros sendo presos aí, tratados como bandidos, porque não estava usando máscaras, por exemplo. Mas esses bandeirineiros aí, com eles nada vai acontecer, tá, gente? Pode ficar sossegado, porque se bobear, eles vão chamar a polícia de opressora. Tá? Então, assim, eles vão dizer assim, nossa, nem precisava, né, desse exagero numa manifestação super pacífica dessas. Tinha até criança na manifestação, né? Então, essa aí é uma possível manchete aí dos jornalecos de esquerda. Vocês podem esperar que vai ser isso aí. Ellen? Eu quero... É importante para a gente poder falar a respeito desse... Antes de falar desse vídeo, citar uma coisa que sempre foi muito falada e sempre foi muito pedido nos governos anteriores aí, que foi a reforma agrária, né? Porque da onde que surgiu esses movimentos dos movimentos dos trabalhadores, né? Movimentos sem terra. Que eles sempre pediam? A reforma agrária. Que foi uma das promessas de campanha do PT? A esquerda, mais precisamente o PT, ele assumiu o poder no início dos anos 2000, prometendo acabar com a corrupção, prometendo fazer reforma agrária, levar água para o Nordeste, tudo mais, essa coisa toda que eles prometeram aí, né? Fizeram até cartinha para o povo acreditar neles, esse monte de baboseira que eles falaram que ia fazer. Aí, além deles não conseguirem fazer nada disso, eles conseguiram piorar o coreto. Conseguiu bater todos os recordes de corrupção, sendo o governo mais corrupto de todos os tempos. E aonde que eu quero chegar com essa introdução, né? Quero chegar e dizer o seguinte: o que é a reforma agrária? O que seria a reforma agrária? Que é o Estado comprando e desapropriando pequenas porções de terras particulares e doando para famílias de baixa renda, para que essas famílias, elas que não possuem rendas e não possuem terras, pudessem plantar e pudessem ter seu pedaço de terra ali para poder ter agricultura familiar. Não houve, durante esses tempos, nada disso nesse sentido. Houve alguma coisinha ali, outra coisinha ali. Só que o que eles fizeram no decorrer desses anos? Não fizeram nada disso, não fomentaram nada disso,
Mas eles criaram esse movimento, e nesse caso específico desse vídeo, não são trabalhadores que estão em busca de terra ou que estão em busca de um lugar para criar sua família. São bandidos, são marginais, são vândalos. Vândalos que depredaram um local público. Vândalos que destruíram uma repartição pública, orientados por pessoas com interesses políticos para criar uma situação de caos. E provavelmente essa pessoa que cortou esse pé aí ainda vai pedir indenização para o Estado. Vocês querem apostar? Vocês querem apostar? Não paguem para ver, porque nós ainda, cidadão pagador de imposto, vai ter que pagar ainda uma indenização para um filho da mãe desse daí. É isso que vai acontecer. E é uma vergonha. Vergonha nós termos que patrocinar crime. Porque isso daí, eu espero que seja preso. Mas o jeito que é sem vergonha, vai pedir indenização para o Estado e capaz que ainda vai achar um juiz para dar indenização para um cara desse daí. É lamentável. É, extremamente lamentável. Antes da gente seguir, eu quero perguntar se você, que está aí nos acompanhando, já está inscrito aqui no canal do programa O X da Questão. Sua inscrição é fundamental para garantir a nossa relevância aqui no YouTube. Então, lembre-se, vai lá, inscreva-se, aciona a notificação para você ser avisado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Sempre que o programa vai, a estreia dele, né? Eu fico dizendo, novo vídeo é postado, porque sempre entram depois os cortes por temas. Talvez, se você não quer compartilhar o programa inteiro, porque ele é muito grande, a gente fica aqui falando demais, né? Você pode compartilhar só os pequenos trechos ali de 20 minutos, 30 minutos, que falam sobre aqueles assuntos que você acha que tem mais interesse ali para quem você conhece, tá bom? Por isso que eu fico dizendo, após a estreia a cada semana, os outros vídeos dos cortes do programa são postados aqui. Vamos seguindo então, e agora, de novo, né, um assunto que não é especificamente aqui do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, mas que também nos afeta, e esse ainda mais. Na noite de terça-feira, 8 de fevereiro, foi realizado no Teatro SESI Minas, em Belo Horizonte, a abertura da primeira rodada do curso de capacitação política destinado à sociedade em geral. O evento, promovido pela FIENG, tem oficialmente uma proposta de formar a mentalidade do eleitor para o pleito de 2022, quanto à questão da informação. Mas os discursos proferidos durante o curso parecem mais uma lavagem cerebral em prol da censura. Nós temos um trecho de uma participação do ex-governador de Minas e agora ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Augusto Júnior Anastasia. Vamos acompanhar. As redes sociais alteraram completamente o panorama político. A política que o conselheiro Mauri Torres, que o governador Alberto Pinto Coelho, sob certo aspecto eu próprio, deputado Dalmo que aqui está, nos acostumamos, não existe mais. Ela foi atropelada, superada. Não faça juízo de valor, se foi para o bem ou para o mal, mas é uma realidade. As redes sociais formam decisões instantâneas, imediatas, célebres, rápidas, sem muita consequência. E quando levadas a cabo por pessoas sem bom senso, como eu disse no início, elas se tornam perigosas, a meu juízo pessoal. Então, acho que a rede social tornou-se, de fato, um instrumento muito delicado, extremamente positivo em alguns casos, até para esclarecer as situações, mas muito negativo em outros casos. E como só acontecer tudo aquilo na relação humana, ela tem que ser sopesado entre o bônus e o ônus, e não pode ser elevada ou erigida como se fosse uma divindade e pura realidade de tudo.
Por isso, eu pessoalmente defendo muito a chamada, aspas, mídia tradicional, aquela que leva de maneira séria a boa informação. E eu acho que as redes sociais estão, portanto, na base também, meu caro Fábio, desse processo de formação de confiança. Porque a desconfiança é levada ali de maneira mais do que rápida. Ela é instantânea, como eu disse há pouco, ela é imediata. Então nós devemos ter sempre muita cautela e muito comportamento, especialmente daqueles que ocupam funções públicas. Quando eu falo funções públicas, quem ocupa cargo público, mas também liderança empresarial, na academia, na imprensa, nas organizações da sociedade civil, de um comportamento que seja adequado e que dê o exemplo. E é sempre o exemplo que vai formar, que vai instruir de modo civilizatório e maturo para nós revertermos esse quadro e, se Deus permitir, rapidamente, o mais rapidamente possível, espero que eu ainda veja em minha vida uma situação onde a confiança no Brasil possa, de fato, ser um dos sustentáculos do nosso desenvolvimento, na criação de progresso, emprego e desenvolvimento de qualidade, como o presidente Flávio e todos nós advogamos com tanta ênfase. Muito obrigado. Ellen? Eu poderia dizer que eu estou estarrecida, mas vindo de quem vem, não me surpreende. Este senhor fala no vídeo sobre ônus, bônus, sobre o que a rede social trouxe, os benefícios da internet, mas, de modo geral, o que ele disse é o seguinte: a população tem que calar a boca, porque está falando demais, e, enfim. Sabe o que é isso, senhor Anastasia? Ressentimento. O senhor perdeu em Minas Gerais, quando o senhor tentou uma reeleição aí, com quase 80%, e é isso que o senhor não engole, que as redes sociais trouxeram para a população clareza para não engolir certos políticos como o senhor. E aí, o senhor, sabe o que o senhor fez? Foi para ocupar um cargo onde o senhor não teria que passar pelo voto popular mais, porque senão o senhor ia passar outra vergonha nas urnas. O senhor foi lá o cargo que o senhor ocupa hoje o senhor só conseguiu estar no cargo que o senhor ocupa hoje porque quem pôs o senhor aí são políticos como o senhor. Não valem absolutamente nada, assim como você. Então, quando o senhor não tem que passar pelo voto popular, parabéns, o senhor conseguiu a sua carta de alforria aí, para continuar infernizando a vida do brasileiro, a vida do mineiro. Por que o senhor não se aposenta e para de falar bobagem? Hein? Porque se o senhor acha que o brasileiro aqui está falando bobagem, que a rede social foi liberada para o brasileiro médio aí falar bobagem, eu digo que o senhor também está falando bobagem e mandando o pessoal calar a boca. Cala a boca o senhor, ora. Vanderlei? Havia essas declarações aí, acho que a Ellen já falou tudo, não tem muito a acrescentar, não. Somente assim, é triste, lamentável que a FIENG se preste a isso, né? Fazer como é que chama lá o negócio? Primeira rodada do curso de capacitação política. Isso é um absurdo, né? E ele leva o Anastasia, que tomou uma lapada aqui, como muito bem disse a Ellen, aqui no estado de Minas Gerais, né? Mas eu acho que o local, pelo menos, eles acertaram, é um teatro. Isso aí é tudo um teatro. São contra as redes sociais, né? As redes sociais foram importantes e são importantes ainda, apesar de todas as censuras que nós estamos, os conservadores estão sendo atingidos aí, né? Estamos sendo perseguidos, mas, independente de qualquer coisa, elas são fundamentais. E outras redes sociais estão aparecendo aí para desbancar essas big techs aí que estão prejudicando muito. Mas a Ellen falou tudo. É isso aí. Omara? Bom, gente, com certeza aí o objetivo principal é convencer, né, as pessoas que regular as mídias sociais é o melhor a se fazer, né? E que isso não é censura, é para segurança, né? Mas o que me deixa impressionada, assim, é o silêncio de muitos jornalistas, né, que ficam calados aí, não falam nada. Porque o Lula já ameaçou
Agora esse homem aí, esse senhor, está repetindo aí que vai regular as mídias sociais, regular a internet, e os jornalistas calados. Eu estou achando isso muito bizarro, sabe? Eu fico pensando o que está passando na cabeça desses jornalistas aí, porque eles não vão ter mais liberdade para falar, para abrir a boca, caso isso aconteça. Né? Não é só a gente que está aqui nas redes sociais que vai ser calado. Né? Será que eles acham também que se isso acontecer no futuro, eles vão ter emprego, né, garantido? Então, eu faço uma pergunta aí para os jornalistas, esses das mídias tradicionais aí, o que aconteceu com vocês nos últimos anos? O que aconteceu com vocês? Eu sou uma cidadã comum, então eu estou aqui perguntando, o ódio pelo presidente da República cegou vocês, todos vocês? Então, esse senhor do vídeo aí, ele está dizendo que vocês não terão mais liberdade de pensamento. Nem vocês e nem nós. Ninguém. O ex-presidiário e a turma dele querem calar, né, a voz de vocês e a de todos os brasileiros. Tá bom? Nossa, Samara, mas você viaja tanto. Eu viajo. Eu estou viajando, né? Parece que nós todos estamos aí numa hipnose coletiva, sabe? Que não é possível que vocês não estejam enxergando o óbvio. Esse senhor aí, ele disse que a internet é perigosa para eles. Sabe por quê? Porque hoje, qualquer cidadão com um celular na mão e com internet, ele pode mostrar para o Brasil e para o mundo inteiro, né? Muitos absurdos que estão acontecendo por aí, tá? Porque se não existisse internet, quando que nós saberíamos dos absurdos que muitos brasileiros sofreram nessa pandemia? Brasileiros que foram presos, comércios foram fechados, pessoas que foram obrigadas a tomar essa injeção, né, para poder ter seu comércio aberto de volta. E por aí vai, só foram muitos absurdos. Você acha que a Globo ia te mostrar isso? Não ia não, viu, gente? Essa mídia tradicional que ele quer que seja a única a dar informação, ela não ia te informar isso. Então, gente, em Cuba, a população não consegue acessar a internet, tá? Só se o governo deixar. Lá na China, não existe mídia, não existe imprensa livre lá, tá bom? Então, a gente nem sabe direito como que a pandemia surgiu, porque a gente só sabe o que eles quiseram contar, tá? A gente só sabe o que eles permitiram que a gente soubesse. Então, aqui, a gente até tocou nesse assunto aqui, aqui em Araxá, a gente tenta ler uma matéria e as informações são as mesmas, em todos os jornais. Então, parece... E isso está acontecendo para todo lado, tá? Não é só aqui em Araxá, não. Você tenta fazer uma busca no Google aí, qualquer assunto, tenta buscar, faz uma busca aí no Google, que você vai encontrar a mesma coisa. Parece que eles copiaram uns dos outros. Então, a informação já está sendo escondida da população tem muito tempo, tá? Então, gente, o jornalismo nesse país aí, ele está nos últimos suspiros, tá? Se não fosse vários jornalistas independentes que nós temos aí no país, no mundo todo, a história que seria contada para as próximas gerações sobre o que está acontecendo hoje seria a história que os políticos quisessem contar. Aí eu percebo nitidamente as reais intenções desses políticos aí que querem regular a mídia. É nos calar, nos manipular,
mostrar apenas o que eles quiserem mostrar. Eu estou bloqueada no meu Instagram já tem mais de uma semana. Não posso postar stories, não posso postar nada no meu feed, por causa de uma publicação que eu fiz no Congresso Conservador, onde eu marquei políticos de direita. Então, o Instagram deve ter entendido, assim, que eu, sei lá, que eu sou alguma coisa, alguém muito perigosa, sabe? Uma pessoa perigosa. Então, assim, ele não me deixa fazer mais nada e não me deu aviso prévio. E não sei por quanto tempo mais eu vou ficar calada, porque eles me calaram. Eu não consigo postar nada. Então, a gente precisa acordar e ir rápido, tá? Porque depois não vai adiantar ficar chorando, dando birra, não, tá bom? Depois não vai adiantar nada, tá? Estão tirando tudo de nós, tudo de nós. Tiraram o nosso direito de trabalhar a hora que a gente quisesse, tiraram o nosso direito de ir e vir, tiraram o nosso direito de fazer um exercício, tiraram o nosso direito de respirar um ar puro, tá? E agora querem tirar o nosso direito de falar o que a gente pensa. E vocês aí achando que isso é para proteção, para segurança. Santa inocência, né, gente? Ellen, você está pedindo a palavra? Quer acrescentar algo aí? Gostaria. Só para finalizar mesmo, políticos como a Anastasia vão sempre defender a dita mídia tradicional brasileira, também conhecida como velha imprensa. E lembrando uma frase do Juca Chaves, no Brasil, a imprensa ela é muito séria. Se você pagar, eles até falam a verdade. E aí, o que ocorre é que a velha política ela vem sendo diariamente desmoralizada com as redes sociais. E em tempos de pandemia, as máscaras, de todos os modos, elas estão caindo mais depressa ainda. Eles até estão tentando se sustentar, mas não conseguem. A verdade é que não conseguem, né? As pessoas, o povo, estão cada vez mais sendo protagonistas. Donas de casa, as tias do Zap, os donos da padaria, o vovô da esquina, enfim, todo mundo dentro das suas salas, com o celularzinho na mão, sem muito esforço, com um celularzinho, estão sendo protagonistas, donos da sua própria vida e olhando ali o que está acontecendo. E isso está deixando essa velha mídia, o quê? Em pânico. Por isso que eles estão ficando, o quê? Desmoralizados e desesperados. Aí, cada vez mais, eles gastam dinheiros em campanhas bilionárias, trilionárias, mas não conseguem convencer a vovó, o tio, as tias do Zap. Por quê? Porque a verdade está aqui, ó, está na cara, está escancarado. E aí eles estão vivendo isso, está acontecendo aqui. Eu falo, mas o que eu estou vendo aqui na televisão não está condizendo com a realidade que eu estou vivendo. Aí é claro que o político com a cara bonitinha do Anastasia não vai convencer mais ninguém, né? Aí eles estão querendo, como não está funcionando, aí agora eles estão querendo mandar o povo calar a boca. Mais uma vez eu repito para você, senhor, Anestesia, cale a boca o senhor. O seu tempo de política acabou. Muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Então, só alertando você aí, antes da gente partir para o encerramento. A gente está aproximando de eleições, a gente já falou disso aqui hoje. Na hora de você escolher o seu candidato, vai por partido, não vai por indicação, não. Olha para a pessoa e vê o que ela defende. Quais são as ideias que essa pessoa defende? Observa direitinho quais são as ideias que cada pessoa em quem você vai confiar o seu voto defende. E aí eu quero pedir mais uma vez para você vir fazer o X da questão conosco. Envie suas sugestões de assunto para os nossos perfis sociais, das redes sociais, que ainda não foram reguladas. Envie suas sugestões que, enquanto elas não forem reguladas, nós vamos estar aqui, falando.
Para contatar o Vanderlei, basta você digitar @Vanderlei com I, Pelizer com Z. A Ellen você encontra no @Ellen com 2 L's, Miziara com Z. A Omara você encontra no @Omara Personal. Ou você pode entrar em contato comigo no meu perfil pessoal, que é o @Gipalermi com I. Contamos com as suas sugestões. Vanderlei, boa noite para você. Obrigada pela presença aqui essa noite conosco. Boa noite, Omara. Boa noite, Ellen, Gi, todos aí que estão nos acompanhando. E na próxima semana vai ter um assunto muito importante, que é uma ação civil pública do procurador Kleber, que entrou com uma ação contra a Universidade Federal de Berlândia, proibindo a cobrança, tanto para funcionário quanto para os alunos do famigerado passaporte sanitário. Estejam atentos a isso. Boa noite. Ellen, boa noite para você. Boa noite, Gi. Boa noite, Omara. Boa noite, Vanderlei. Olha, esse Kleber aí, ó, vou trazer chapéu semana que vem só para tirar o chapéu para ele. Vou fazer isso daí. E a você, mais uma vez, telespectador que esteve conosco nessa noite, muito obrigada pela sua participação. E eu poderia pedir desculpa pelos meus arrombos aqui, mas eu não vou pedir desculpa, não, porque esse aqui é meu jeito e eu não aguento mais esse povo, essa política, que nós temos essa mídia escabrosa, essa coisa horrorosa. Então, é isso aí. Nós temos que nos revoltar mesmo, que esse povo tira a gente do sério. Um beijo para vocês e muito obrigada. Omara, boa noite, boa semana. Boa noite, Gi. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Ellen. Boa noite para todo mundo em casa que nos acompanhou até aqui, tá? Muito obrigada pelos comentários, né? E uma boa semana para todo mundo, que Jesus nos abençoe, que nos dê muita força, muita coragem, porque a gente sabe que falar a verdade, a gente ser de verdade, incomoda muita gente, né? Então, por isso que a gente precisa muito da proteção de Deus, né, para a gente continuar aqui, e vocês aí de casa também, tá? Precisam também. Jesus abençoe todo mundo. Um beijo, e até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio, muito obrigada. A gente conta com você para multiplicar os nossos conteúdos com seus contatos, tá? A nossa missão é fortalecer essa identidade mineira que, na essência, é conservadora das suas tradições e costumes. Tenha uma boa noite, uma excelente semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau.